aparentava ser um animal buscando uma presa. Essas foram as palavras do delegado que acompanhou o maníaco do parque enquanto ele estava no parque do estado mostrando para eles aonde ele deixava as vítimas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros casos que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição. E hoje, finalmente, estaremos falando de um caso brasileiro que vocês me pedem muito. Nos últimos vídeos, tem uma pessoa, que eu não vou lembrar o nome agora, me desculpa, que sempre fala pra eu falar do caso do maníaco do parque e do bandido da luz vermelha. O bandido da luz vermelha eu já falei lá no meu podcast, o Tá Repreendido, mas estou aqui pra vocês pra falar sobre um serial killer brasileiro que cometeu crimes terríveis, e é bizarro porque toda vez que a gente pensa em serial killer, a gente pensa em pessoas de fora, mas aqui também tem alguns casos bem assustadores. Então é isso, fico alerta que esse caso vai ser um pouquinho pesado e bora pra história. Ele atuava na região de São Paulo e a investigação já estava em andamento. A última vítima a ser encontrada, a Selma, tinha sido colocada em uma posição específica. E a posição mostrava que ela claramente não tinha simplesmente morrido daquela forma. Do lado dela já havia outro cadáver em decomposição. A médica legista recebeu o corpo das duas mulheres como desconhecidas, porque os corpos já estavam em estado bem avançado de decomposição. Cerca de 2 dias depois foram encontrados mais 2 corpos, também um ao lado do outro, e de 2 mulheres. A polícia começou a pontuar os locais dos ataques e também começou a perceber que haviam vítimas que tinham sido levadas para aquele mesmo parque e tinham sobrevivido apesar de terem sido violentadas. Inclusive, uma das vítimas tinha feito um telefonema antes de desaparecer. Ela estava saindo do metrô quando disse que um homem a abordou oferecendo uma carreira como modelo de uma empresa de cosméticos. Ela ligou para a prima dela para informar que estava indo junto com esse homem. De acordo com a prima, esse era um código entre as duas para dizer que ela tinha se interessado por esse cara. Como essa prima sabia o tipo de homem que ela gostava, ela pontuou para a polícia que provavelmente ele devia ter uns 30 anos, ser moreno e com um físico bom. A polícia tentou fazer um retrato falado a partir dessas informações e lançou na mídia. Uma mulher que pediu sigilo de identidade disse que tinha sido abordada por um homem muito parecido com aquele na estação de metrô da Sé. Esse homem prometia diversas coisas, dizia que ela era muito bonita e provavelmente conseguiria ser modelo. Ela disse que não se interessou pela proposta do homem. Ela foi andando para fora do metrô, mas ele a seguiu. Só que ela recusou de novo e ameaçou ligar para a polícia se ele continuasse. Ele disse então que tudo bem, mas ofereceu um cartão para ela, escreveu o nome dele como sendo Jean e nesse cartão tinha um número de telefone. A polícia recebeu esse cartão, ligou pro telefone e caiu em uma empresa de motoboys. Então eles foram até o local, o proprietário disse que reconhecia esse homem, mas o nome dele não era Jean e que ele simplesmente tinha pegado as coisas dele e ido embora sem mais nem menos. Foi aí que o maníaco do parque foi identificado como sendo Francisco de Assis Pereira. O Francisco era um homem que conseguia chamar atenção para ele. Ele passou por uma infância bem turbulenta, como normalmente a gente conta nesses casos de psicopatas e serial killers. Ele era filho caçula de um pai pescador e eles moravam em vários lugares diferentes por causa do trabalho do pai. Ele pescava junto com o pai dele e fazia outros pequenos trabalhos para ganhar dinheiro. Em alguns momentos, ele demonstrava certa violência. O avô dele costumava levá-lo em um abatedouro, onde ele via vacas sendo mortas. Aquilo provavelmente traumatizou ele como criança, principalmente pelas posições que ele via as vacas sendo colocadas. Ao mesmo tempo, isso criou um certo costume de ver animais sendo mortos. E um dia ele chegou com um passarinho que ele mesmo tinha matado dentro de casa. A avó dele repreendeu ele por esse comportamento, mas já parecia que ele não tinha aquela empatia, aquele sentimento de que ele tinha feito algo errado. Também existe uma história que tem 2 versões. Algumas fontes dizem que era uma ex-namorada dele, outras dizem que era só uma mulher que ele teve um caso e ficou algumas vezes. Mas ele gostava muito de patinar, ele era muito bom nisso, inclusive ele ganhou diversos prêmios, ele até ganhou o apelido de Chico Estrela por conta disso. E nesses momentos, quando ele estava patinando, ele conheceu uma mulher que aparentemente teria mordido o membro dele e isso teria feito com que ele ficasse com uma dor pra sempre. Ele tinha uma certa impotência sexual depois disso.
Ele fazia vários shows de patinação no Parque Ibirapuera. E aí ele começou também a trabalhar como motoboy. E ele era muito querido em todos os meios em que ele vivia, tanto no parque com os outros patinadores, quanto com os outros motoboys. E ele também teve uma namorada que depois deu várias entrevistas falando sobre o relacionamento deles, e ela disse que ele batia nela praticamente todos os dias desse relacionamento. Então a gente consegue perceber que o nível de violência dele estava escalando e poderia chegar um momento em que ele iria de fato matar uma pessoa. Também teve uma situação em que um outro funcionário ali da empresa um dia foi fazer uma brincadeira com ele, falando sobre homossexualidade, e ele teria ficado extremamente violento e espancado esse homem. Ao mesmo tempo, existem relatos de que o maníaco do parque não era heterossexual, e sim bissexual. Ele também tinha fama de ser muito sedutor. Ele conseguia se adequar a ser exatamente o que a vítima queria dele. Ele também alegou em algumas entrevistas depois que quando ele era criança, ele tinha uma tia que abusava sexualmente dele. Essa tia também deu entrevistas, principalmente depois que ele foi preso, e ela negou ter feito qualquer coisa. É claro que a gente tem uma pessoa contra a outra, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se é verdade ou não. E aí, na cidade de São Paulo, a partir do ano de 1996, haviam relatos e denúncias de mulheres que estavam sendo abusadas sexualmente por um homem que as levava até um parque. E elas diziam todas a mesma coisa, que elas eram atraídas por esse homem que prometia uma vida de modelo para elas. Ele dizia que elas teriam uma carreira promissora como modelos fotográficas. E aí ele falava, quer saber? Vamos até ali no parque, eu já faço umas fotos de você para poder mandar para um cliente. Mas assim que elas chegavam nesse parque, elas atravessavam uma cerca de arame farpado e ele parecia saber exatamente para onde as estava levando. Eles chegavam em uma primeira clareira, onde normalmente ele mostrava outros corpos, e ali mesmo ele falava que elas iriam morrer e que elas deveriam fazer o que ele quisesse e se comportar, caso elas não quisessem acabar daquela forma. Só que, como eu comentei com vocês, ele tinha essa impotência sexual. Então ele não conseguia, muitas vezes, consumar o ato ali. Muitas vezes ele só as violentava dessa forma quando elas já estavam mortas. Talvez ele tivesse algum tipo de medo ou vergonha que elas vissem que ele não tinha essa potência. E também nunca foram encontrados vestígios de sêmen. Depois da morte de cada uma das vítimas, ele ficava ali beijando elas por horas. E todas as mulheres tinham mais ou menos o mesmo perfil, mais ou menos ali a mesma faixa etária, de 19 até uns 23 anos. A maioria era morena, com os cabelos longos. Também tinham mulheres com os cabelos curtos. Ele também costumava voltar nos próximos dias para visitar os cadáveres antes deles estarem em um estado muito avançado de decomposição. O Francisco teve uma ex-namorada que mexeu muito com ele. Ele parecia estar bem apaixonado e ela chegou a engravidar, mas ela não queria mais nada com ele, inclusive proibiu que ele visse o filho dos dois. A polícia percebeu que a aparência das mulheres que ele matava era muito semelhante com a dessa ex-namorada. Talvez essa raiva teria começado aí. Uma das primeiras vítimas foi abordada na estação Jabaquara do metrô. Ela tinha acabado de passar o Natal com os pais. Ela foi estrangulada no Parque do Estado e violentada. Agora, voltando para o momento em que o patrão do Francisco descobriu que ele simplesmente tinha ido embora. Eles descobriram que ele deixou uma carta agradecendo o patrão por tudo que ele tinha feito por ele, mas que ele precisava sair de lá. No jornal ainda estava aquele retrato falado, e o patrão começou a falar para a polícia que aquela não era a primeira vez que o Francisco tinha sido procurado pela polícia. Isso porque ele já tinha sido procurado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Uma suposta namorada dele teria desaparecido. E aí os investigadores foram até essa delegacia e encontraram uma investigação. Essa mulher, chamada Isadora, tinha desaparecido naquele mesmo ano. O Francisco estava sendo investigado porque ele foi encontrado em uma loja que vendia coisas de surf, patins. Ele estava comprando um capacete e aí ele deu um cheque dessa tal de Isadora. E aí quando ele foi questionado de quem era aquele cheque, porque ele estava dando cheque de outra pessoa, ele disse que ela tinha feito um cheque para dar de presente o capacete, então por isso que ele estava pagando em nome dela. Mas é claro que aquilo era mentira. Ela era mais uma das vítimas dele e não uma namorada. O Francisco então foi levado para interrogatório, mas ele acabou sendo liberado. Afinal, eles não tinham um corpo, não tinha com o que incriminá-lo. Mas foi aí que a polícia conseguiu de fato a foto do Francisco
para poder investigar melhor. Eles foram então na casa de cada uma das sobreviventes que já tinham denunciado aquele tipo de violência e aquela situação padrão. Na casa da primeira vítima, eles espalharam várias fotos dos suspeitos na mesa e ela apontou diretamente para o Francisco. Essa foi uma grande felicidade para a polícia, para eles acharem que de fato estavam no caminho certo. E aí na casa de cada uma das que seguiram foi a mesma coisa. Todas elas apontavam para ele. Os investigadores então decidiram que era hora de fazer uma intimação e chamar ele até a delegacia. Ao mesmo tempo, o proprietário, o patrão do Francisco, ligou dizendo que os investigadores deveriam ir até lá. Quando eles chegaram, o patrão mostrou que tinha um vaso sanitário quebrado. Dentro desse vaso tinha um pedaço de osso de carne bovina. E também tinha uma carteira de identidade da Selma, a última vítima. Nessa hora, o caso já estava na mídia. Todo mundo em pânico, desesperado, tentando encontrar o Francisco, que tinha fugido. Um psiquiatra, inclusive, ajudou a traçar a possibilidade de onde ele poderia estar. Finalmente, uma emissora de TV fez uma chamada dizendo que o indivíduo mais procurado do Brasil tinha sido encontrado no Rio Grande do Sul, na fronteira para sair do país. Assim que a polícia o encontrou, ele só falava que não era ele, que ele não era culpado, que ele era uma vítima. Eu me julgo inocente. Se a lei do ser humano me acusa que eu realmente matei, que assim seja. Que ele não sabia por que todo mundo estava atrás dele. Foi então decretada a prisão preventiva. E aí, de repente, ele pediu pro delegado que ele queria conversar com ele. Ele decidiu que ele ia confessar. E aí ele confessou detalhadamente cada um dos crimes. Ele, inclusive, se comprometeu a levar a polícia no local onde os corpos estavam. A grande maioria dos corpos já tinham sido encontrados, e aí a polícia levou o Francisco até o parque, e foi aí que eles disseram que o rosto dele mudou completamente, que ele parecia um animal procurando a próxima presa. Assim que eles entraram no parque, cerca de 500 metros depois, tinha a primeira clareira. O Francisco disse que assim que a mulher passava junto com ele daquele arame farpado, ele já começava a julgar elas. Do tipo, como assim você tá indo para um parque com um homem desconhecido? Nessa primeira clareira, ele disse que passava a agredir a mulher e também humilhar ela. E como eu mencionei, ele mostrava os outros cadáveres que já estavam ali e que aquilo iria acontecer com elas caso elas não se comportassem. Uns 200 metros depois dessa primeira clareira, tinha uma outra menor. Era ali que estava o corpo da Isadora, a mulher que ele estava passando o cheque. A polícia conseguiu encontrar o esqueleto e também fizeram uma perícia no local. Antes da polícia descobrir quem era o Francisco, algumas pessoas encontraram os corpos por acaso. Um dos primeiros foi um garoto que tinha entrado no parque para procurar a pipa dele e se deparou com aquela cena. Pelo corpo da mulher haviam evidências de estrangulamento e também mordidas. Outro corpo foi encontrado por um senhor que estava armando várias armadilhas para passarinhos, e quando ele foi pegar uma dessas armadilhas, ele também se deparou com um corpo. Uma das vítimas tinha os dentes todos rosados e é uma indicação de que ela teria morrido por asfixia. As marcas de mordidas acabaram ajudando a polícia, eles fizeram um molde delas. E também foi feito um exame dentário no Francisco. Não sei se vocês se lembram, mas o Ted Bundy também foi capturado por causa da marca de mordida que ele deixou na coxa de uma das vítimas. Eles também descobriram que essas marcas de mordidas foram feitas enquanto as vítimas ainda estavam vivas, porque tinham sinais vermelhos em volta delas. O Francisco, quando confessava os crimes, ele disse que em algum momento ele estava olhando para aquelas mulheres e ele sentiu essa vontade de morder, mas no sentido de sentir a carne, de arrancar um pedaço. Os primeiros relatos dos crimes eram de 1996. As vítimas sobreviventes falavam sempre a mesma história, que elas eram agredidas, violentadas e depois ele amarrava a alça da bolsa delas no pescoço delas. Uma das vítimas, inclusive, tem uma história muito assustadora. Ela disse que ela foi agredida naquela clareira e aí ele disse que ela deveria contar até 2000. Se ela saísse antes ou se ela parasse de contar e ele ainda estivesse ali, ela iria morrer. Nas entrevistas que ela deu, ela disse que ela contaria até 10.000 se fosse necessário. Ela estava muito assustada. Então ela ficou sentadinha ali, contando mesmo até os 2.000. Depois disso, ela conseguiu fugir correndo. O Francisco não estava mais no parque. Ela estava completamente despida e foi até uma rua. Ela se jogou na frente dos carros para pedir ajuda e alguns desviavam, achando que ela era doida, que estava acontecendo alguma coisa estranha. Mas um motorista de ônibus conseguiu parar, deu uma carona para ela e também
homem colocou um casaco por cima dela. E aí ela foi levada até uma delegacia próxima. E também tem várias outras histórias terríveis e assombrosas. Teve uma garota de 16 anos que o Francisco encontrou na frente de uma galeria de música e aí ele levou ela até o parque. Nesse dia ele acabou se perdendo lá dentro, então ela foi obrigada a passar a noite toda com ele. E ela passou a noite toda sendo agredida. E aí vocês devem estar se perguntando, como essas mulheres iam com esse cara? Elas não desconfiavam de nada. De acordo com o Francisco, ele conseguia perceber quando uma mulher estava com problemas. Ele dizia que elas sempre ficavam com a cabeça meio baixa. Então, ele chegava junto para conversar e as vítimas achavam que ele que estava dando as informações, mas na verdade ele estava coletando informações delas. Então, por exemplo, se ela mostrasse que ela gostava de avião, então ele era um piloto. Se ela gostava de cinema, então ele ia ser o melhor ator que ela já conheceu. Qual o ser humano que não tem uma lábia? Ela foi pra Mata do Estado também. Foi. E você a matou como? Enforcada também? Aconteceu a mesma tragédia. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Como você se sentiria? Se fosse a minha filha, numa natureza humana, pelo lado no que eu vivo, no que eu creio, acredito hoje, eu perdoaria, se fosse do meu lado. É bem aquilo que a gente sempre fala de psicopatas. Infelizmente, eles têm uma lábia e ele se mostrava uma pessoa que ia ajudá-las em um momento de necessidade. Também teve uma outra história que me chocou muito de uma das vítimas e ele mesmo fala sobre isso, só que quando ele conta sem emoção alguma, como se ele estivesse tendo uma conversa de qualquer outro tema. E ele fala que ele estava junto com uma mulher, ele estava agredindo ela e ele estava batendo muito no rosto dela. O que eu me lembro foram 8, 9 garotas que eu fiz isso. Esse é absurdo na minha vida. Não podem ser mais, Francisco? Não Tem pode. certeza absoluta? Acredito que sim. Acredita ou tem certeza? Não posso dizer que eu tenho certeza. Introduzi na mente dela. Então foi uma espécie de dominação. Foi, não sei explicar. Eu só sei que eu entrei com ela lá dentro. E no que eu entrei com ela lá dentro, entendeu? Eu gritei com ela e ela ficou praticamente parada, olhando pra mim, pasma, sem saber o que fazer, sem nada. Ficou dominada. Eu falei pra ela, não faz nada. Baixo ou alto? Não faz nada. Fica quieta. E aí quando eles chegaram naquela clareira, ela simplesmente parecia aceitar aquela situação. Ela falou, olha, faz o que você tem que fazer, mas por favor, não bate no meu rosto. E aí o Francisco ficou até meio surpreso, tipo, ela vai falar só isso? Como assim não bate no meu rosto? E ele disse que ele decidiu aceitar, ele realmente não bateu mais no rosto dela, mas aí ele acabou pegando um cadarço ou uma corda, coisa parecida, colocou em volta do pescoço dela e acabou a matando. E essa história me choca muito, porque parece que ela simplesmente estava muito cansada, ela já tinha sofrido muito, ela falou, não, eu aceito o que vai acontecer, mas deixa o meu rosto em paz. No dia da transferência do Francisco, ele pediu para os policiais para sair um pouco para fumar, e nesse meio tempo chegou uma mulher pedindo para conversar com ele. Aí o Francisco falou que tudo bem, a polícia autorizou, e assim que ele viu essa mulher, ele pareceu desmoronar. A mulher entrou muito nervosa, perguntando por que ele tinha feito aquilo, se ele ia matá-la também. E foi aí que ele mudou a história. Ele disse que não, que tinham forças que faziam ele cometer aqueles crimes. Ele pediu desculpas, disse que queria que ela perdoasse. No fim da conversa, ela saiu chorando, perguntou se podia dar um beijo na testa dele e foi embora. E aí ele pediu mais um cigarro e depois voltou ao normal. O Francisco também costumava negar todas as vítimas vivas. Ele só assumia os crimes das mulheres que ele matou, mas das sobreviventes ele falava que não era ele. E ele tinha essa desculpa. Ele começou a falar muito de religião depois. Em algumas entrevistas ele fala que ele tinha sido uma vítima também por ter essas forças do mal que queriam que ele cometesse atos terríveis. E também tinham as vítimas dele que infelizmente eram vítimas dessa força. Ele foi julgado e condenado por 10 acusações. Hoje ele cumpre a pena dele, que foi estipulada em 208 anos. Em uma penitenciária que fica no interior de São Paulo. A pena máxima que uma pessoa pode cumprir no Brasil antes era de 30 anos, então estava previsto que ele saísse agora em 2028. Só que agora, eu como ótima advogada, não estou atualizada, mas fiquei sabendo que a pena mudou para 40 anos, então eu imagino que a gente tem aí mais até 2038 para saber se ele vai sair ou não, mas o próprio advogado dele já deu entrevistas dizendo que ele não pode ser solto, que provavelmente se ele for solto ele vai
vai cometer outros crimes, então não sabemos. Quer dizer, não sabemos o que vai acontecer para que a gente possa manter ele preso. Ele também teve uma fama de não querer interagir com outros presos quando tá na prisão, então ele não sai normalmente para banhos de sol. Isso fez com que ele se tornasse sedentário e desenvolveu um quadro de obesidade. Até onde eu li, eu não sei se isso mudou, mas ele dividia a cela com outros 11 presos. E aí uma das partes não tão surpreendentes, mas bem chocantes dessa história, é que a partir do momento em que o Francisco foi preso, ele recebeu mais de 1000 cartas de admiradoras. E assim, eu vou ter que ler alguns trechos dessas cartas pra vocês, porque isso nunca deixa de me chocar. Uma delas disse o seguinte: Francisco, não deixe a tristeza tomar conta de você e acabar com o brilho do seu olhar. Acredite em Deus, você não está e nunca ficará sozinho. Jesus te ama, sua mãe e seu pai também, e principalmente eu. Uma outra disse o seguinte: por enquanto, nossos beijos são assim, mas quero te beijar de verdade. Acho que tem saudades. Eu te amo, etc. Te desejo, te quero de corpo e alma. E me perdoa por tudo que estou sofrendo. Sabe, Francis, eu não me conformo e choro. E eu preciso ser forte. E isso é só o começo. As mulheres declaravam o amor delas por ele e ele acabou se casando na prisão. A mulher que casou com ele viu ele só uma vez antes disso, durante o julgamento. Em dezembro de 2000, ele chegou a ser dado como morto em uma rebelião que teve dentro do presídio. Isso porque ele era jurado de morte por outros presos. O Pedrinho Matador, que também é um outro serial killer brasileiro, deu entrevistas dizendo que desejava matar o maníaco do parque. Hoje, o Francisco diz que se considera uma pessoa normal. Ele disse que ele tá vivo por causa da fé. A mulher dele hoje dedica o tempo dela em solucionar os problemas jurídicos que ele tem. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam e se vocês estão tão chocados quanto eu, porque, sério, um absurdo. Eu espero de verdade que ele não saia da prisão. E até a próxima.